Na caminhada com Jesus, cuidado para não se contaminar com o fermento mesmo depois. Na caminhada com Jesus, cuidado para não se contaminar com os fermentos, né? Pode até ser no plural, mesmo depois. E para falar sobre isso, eu vou ler um trechinho de uma fala de Jesus. Mateus, capítulo 16. Todo mundo lembra de Mateus 16, né? Quando as pessoas perguntam lá, a confissão de Pedro, né? Que vocês, quem dizem os homens? Mas antes disso, a confissão de Pedro está no versículo 13 em diante. Mas no começo do capítulo diz assim: chegando seus fariseus e saduceus para o tentarem, os caras vieram para Jesus, mas não porque queriam ouvir, não porque queriam receber uma palavra, não. Eles queriam encher o saco só. Tem essas pessoas. Pediram que lhes desse algum sinal. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês conseguem diferenciar a face do céu, mas não conseguem entender o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Presta atenção. E disse-lhe Jesus: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Que ele está dizendo isso. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes se fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos sobraram? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que Jesus não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Na caminhada com Cristo, tome cuidado para não se contaminar com fermentos de perdição no meio do caminho. O fermento dos fariseus é falado pelo menos por 4 ou 5 vezes por Jesus na Bíblia. Eu falei dessa aqui agora, mas você pode, por exemplo, Lucas, capítulo 12, versículo 1, o Senhor Jesus diz o seguinte: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia. E na caminhada cristã, esse fermento é muito comum. Hipocrisia. Jesus Cristo disse que esse é o fermento dos fariseus. Quem são os fariseus? Rapidamente. Os fariseus são parte, eles são um partido da religião. Então a religião judaica, depois do cativeiro babilônico, ela se divide em alguns partidos. Então tem os fariseus e saduceus são os mais famosos, né, os mais conhecidos. Quem são os fariseus? São pessoas de bem. Os fariseus não são do mal. Fariseus, não, parece que eles são pessoas que não é isso. São pessoas de bem que querem servir a Deus, mas que eles dão mais valor às vistas, ao que aparece, do que à essência. Então, são os fariseus que cercearam os discípulos de Jesus porque eles não lavaram as mãos, porque eles comeram uma espiga no dia de sábado. São os fariseus que dão mais
enfoque nas formas e exigências do que na essência da fé. E se a gente não cuidar, esse fermento entra dentro de nós. E eu me lembro da minha época que o problema era o comprimento da saia das pessoas. E a mulher do pastor, quem é crente antigo vai saber disso, media com a régua quantos para baixo do joelho dava a saia. Quem já viu isso, levanta a mão. Pronto, não estou sozinho. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa situação, onde a gravata vale mais do que a vida de piedade. Onde o cabelo, a unha, vale mais do que a alma. Onde eu tenho exemplos assim na minha família, que foi destroçada por causa do farisaísmo. Eu tenho uma tia que foi excluída da igreja porque andou de bicicleta. Andou de bicicleta. Mulher não podia andar de bicicleta, só na garupa. De lado. Então, o fermento apodrece. Falando do fermento do Egito. Mas o fermento dos fariseus é pior. O fermento dos fariseus é pior. Porque eu estou falando da hipocrisia. É muito comum julgarmos as pessoas pelo passado. Às vezes, passado recente. O irmão fez isso ano passado, o irmão na semana passada, tal dia e tal. É muito comum julgarmos as pessoas. Mas a Bíblia diz que fomos chamados para caminhar com os asmos da sinceridade e não da falsidade. Falsidade é com os fariseus, é o fermento dos fariseus. E Jesus Cristo está dizendo, se limpem desse fermento. Não permitam que esse fermento chegue até vocês. Quando você começa, você vem para a igreja, você se converte. Qualquer música serve para você chegar à presença de Deus, você sente a presença de Deus, você arrepia, sente um negócio na barriga, arrepia o cabelo, e você quer bater palma, você quer glorificar, você quer exaltar, você quer dobrar joelho, você quer dar glória a Deus, aleluia e tal. Mas chega uma hora que o fermento dos fariseus entra. E aí, dependendo de quem canta, para você já não serve. E aí, dependendo de quem prega, antigamente não. O cara podia vir aqui, nós fomos, nós viemos, nós voltemos, nós vai ser arrebatado, porque e tal, Jesus, e lá. Beleza, você chorava, sentia a presença de Deus, glória a Deus, é isso aí mesmo, aleluia. Mas você congrega, não, meu pastor é um homem simples, ele não sabe nem falar português direito, mas é cheio do Espírito Santo, está funcionando, glória a Deus e tal. Agora, mas ele sabe grego? Mas ele tem que ver isso aí no original. Tem que ver isso aí no original. Peraí, você sabe grego, você sabe hebraico? Anteontem, você estava na lama, no chiqueiro, com os porcos. Só o simples fato de você estar congregado no rebanho do Senhor, é motivo, meu filho, para você estar de joelho, dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu não fazia parte disso, eu não sentia isso, eu nem sabia disso, e o Senhor me resgatou com mão forte, com braço estendido, com grandes juízos, firmou meu pé na rocha, aleluia, glória a Deus. Mas não, é uma frescura, meu irmão. Tem que ver primeiro, se eu posso estar aí, se eu posso participar desse grupo aí, porque o grupo é pequeno demais para mim. Tem que ver, agora trocou a liderança, eu não sei, eu não tenho muita comunhão com essas pessoas, tipo assim, eu sou demais para esse tipo de gente. Tem esses caras na fé. Tem essas pessoas nojentas,
no Evangelho. Tem esses caras. Lucas capítulo 18, vamos lá. Lucas capítulo 18, vamos descobrir como é que eles se comportam. Lucas capítulo 18, versículo de número 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ah, não? Não é não? Esse é o problema. Tem gente que é bom demais para ser verdade. É bom demais para o louvor tocar nele, tem que ser outro louvor, tem que ser outro, para que o Senhor, o Espírito Santo, daqui a pouco tem que falar assim: ó, você desculpa, eu posso, tem que ver, hein, Espírito Santo, tem que ver, porque só falta essa agora. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. O cara estava do lado. Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais, não sou como esse aqui, ó, que está aqui do meu lado. Só Deus para ter misericórdia dele. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessa alma, desse infeliz. Tem gente assim ou não tem? Esse é o fermento dos fariseus. Esse é o fermento dos fariseus. Pastor, como que dá para saber se eu ou tal pessoa está fermentado com o fermento dos fariseus? Ou é só no último dia? Não, dá para saber. Querem saber? Não querem? Então vamos embora. Porque se quiser eu falo. Vocês querem saber? Então tá bom. Olhe nos frutos. Quer saber se trata de um fariseu ou de um crente cheio do Espírito Santo? Olhem os frutos. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. O cara cheio de querer, a irmã cheia de querer, mas a casa dele está acabando. No sentido espiritual, é fariseu. É fariseu, só conversa. Só conversa. Não, porque para mim, na Bíblia... Então, tá bom. Quem é teu filho, meu irmão? Congrega onde? E tua filha, querido? Está firme com Cristo, aguardando o arrebatamento? É no fruto que a gente conhece. Não, porque na minha opinião, porque no grego, não sei o quê. Tá. E você ganhou quantas almas esse ano? Quantas pessoas vieram a Cristo? Dobraram o joelho, confessaram a fé. Vieram a ser batizadas nas águas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estão tomando ceia, graças ao seu trabalho. Quantos? Porque hoje em dia, nos últimos dias, não tem isso não. Eu mostro dos meus. Tem isso não. Tem isso não. É fariseu. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você não precisa ser mal educado, mas não respeite fariseus. Você não precisa ser mal educado. Xingar, brigar, não precisa. Mas conversa de fariseu, entra aqui e sai aqui. Olhe para Cristo, autor e consumador da sua fé. Porque fariseu tem de monte. Fariseu tem de monte. Pessoas bem intencionadas, a questão minha não é a intenção. Aliás, os fariseus da Bíblia também eram bem intencionados. Só que não tem fruto. Fariseu não tem fruto. É só folha. É só folha. A folhagem é bonita, a conversa é bonita, os autores falados, as coisas, é tudo bonito. Só que é o seguinte, fariseu não faz o reino de Deus crescer. Fariseu não faz o reino de Deus crescer. Você pega um fariseu, você coloca num trabalho, mingua o trabalho. Acaba o trabalho. De 100 vem a 0 na mão do cara. Mas ele sabe tudo. Mas ela sabe tudo. O fermento do julgamento não pode estar entre nós. Porque nós fomos perdoados
e devemos agir como perdoados. Nós somos réus que fomos perdoados no último momento. E é esse sentimento que a gente tem que ter em nós. Porque se a gente não tiver esse sentimento, irmão, ninguém presta para nós. Ninguém serve para nós. Olha lá, fulano, ele vendeu metade da fazenda do pai, acabou com os bens, gastou na prostituição, foi parar no chiqueiro de porcos, agora voltou. O fariseu fala assim, com a cara lisa. Agora chega, com o chapéu na mão, eu queria uma oportunidade. O fariseu pensa assim. Agora, aquele que não está contaminado com o fermento dos fariseus, a história é a mesma. Olha lá, o cara vendeu metade da fazenda, gastou com as prostitutas, foi parar no chiqueiro, e agora voltou para a casa do pai. Aleluia! Que bom que ele voltou, ele caiu em si. É aqui mesmo, meu irmão, seja bem-vindo. Eu também estive lá, eu também participei da lama. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Esse fermento gera pessoas que se acham mais crentes, mais espirituais, melhores, mais salvas, mais honestas, mais modestas, mais humildes. Só que Jesus não andava com esse tipo de gente. É interessante isso, né? Jesus não andava com esse tipo de gente. Quando eles perguntaram, Senhor, mostra um sinal. Lemos com vocês aí, Mateus 16. Os fariseus, Senhor, mostra-nos, dá-nos um sinal. E Jesus diz assim, uma geração mais adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Pastor, como assim? Que sinal? O profeta Jonas vai fazer um sinal? Não. O profeta Jonas é o homem que, para que o barco inteiro não afundasse, ele se lança na água sendo tragado por uma baleia e passa 3 dias e 3 noites no ventre da baleia e ora, e ao 3º dia ele sai vivo para pregar. Esse é o sinal do profeta Jonas, onde Jesus, o Filho, para que a humanidade inteira não perecesse, ele foi tragado pelos nossos pecados, vitimado pelo pecado meu e o teu, e engolido pela terra durante 3 dias, e solto das ânsias da morte ao 3º dia, onde saí ileso para pregar as boas novas de salvação. Esse é o sinal do profeta Jonas.